Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Se é pela primeira vez que você está vindo aqui, se inscreva no canal, dê seu joinha para todas as notificações. Quero avisar vocês que eu estou gravando dentro do carro porque eu estou em viagem, estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o melhor lugar que eu achei para fazer a gravação de hoje é aqui dentro do carro. Pois muito bem, eu quero começar aqui o vídeo fazendo um comentário sobre esse gasto excessivo do governo Bolsonaro, que já está correndo inclusive em todas as notícias, nas redes sociais de modo especial. Mais um absurdo, porque quando se fala em absurdo, a gente não consegue, inclusive matematicamente assim, quantificar a quantidade de absurdos que provém desse desgoverno. E se espera, por exemplo, amanhã, o que de pior poderá vir amanhã? Então eu fico pensando assim, a insatisfação da população brasileira com relação a esse desgoverno, a esse genocida, a um governo que não se tem nenhuma esperança, nada de melhor, por exemplo, para o país. Então agora, de repente, você amanhece o dia e fica sabendo desse absurdo, desse gasto excessivo, gasto com compras de supermercado. Então, ninguém se sabe, inclusive até agora, para onde, por exemplo, que foi toda essa compra, né? Qual a explicação dessa compra excessiva que foi feita por esse governo? O total da compra chegou em torno de 1,8 bilhão de reais. Olha só que não é pouca coisa, é muito dinheiro. Para onde que foi tudo isso? Aí você fica sabendo em meio a tudo isso, né? Cada coisa assim absurdas que qualquer racional, né, poderia estar assim se perguntando para onde que vai, por exemplo, esses produtos, né? Eu dou um exemplo para vocês assim, olha só, 2 milhões de reais que foram gastos em chicletes. Foram gastos em chicletes. 2 milhões de reais. Outro, 15 milhões de reais em leite condensado. Eu estou aqui só pegando alguns aqui para vocês verem assim que além de todo esse absurdo que possa até haver de repente por parte do governo, uma justificativa que eles possam arrumar, mas aí você começa a se perguntar, você começa a colocar na mesa, por exemplo, a conta, né, na conta do lápis, porque a reclamação que existe até agora é, né, por parte do governo federal, de que não tem dinheiro, né, do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que tem que fazer reformas, que tem que privatizar, que tem que, ou seja, para o Brasil poder melhorar até economicamente, inclusive até para o Brasil poder ter dinheiro, então precisa sacrificar a população brasileira para que possa, por exemplo, ter dinheiro. E agora de repente aparecem esses gastos. E alguém de repente fez até um comentário, né, que eu achei muito interessante a respeito dos cartões corporativos. Porque o que acontece? É uma prática, inclusive, que já pegou nesse governo atual também, de que fiscalização praticamente não existe. Porque o que acontece? Ele pegou tudo para ele, né? As representatividades, se você pegar desde a da parte da segurança, né? Desde a parte da justiça, né? Quando eu estou falando da justiça, a Procuradoria-Geral, por exemplo, da República, com o Augusto Aras, né? E aí a Polícia Federal, não sei se eu já falei sobre isso, mas assim, tudo, todos esses órgãos, né, órgãos representativos, órgãos fiscalizadores, são assim, os grandes representantes são defensores, por exemplo, do Bolsonaro. E aí, para ir mais longe ainda, tem a questão do exército.
né? Você tem uma série de generais que estão aí no governo, né? Se você pega em relação à saúde, tem o Pazuello, e aí vai, né? Então, um governo, né, que faz e desfaz, faz o que quer, né? E agora vem com esses gastos, por exemplo, gastos excessivos. Nós já tivemos outras situações também muito complicadas que já aconteceram, com casos de uso, inclusive de aviões, para ir poder em festas, né, em festas ligadas à família, a família Bolsonaro, com o uso, por exemplo, de aviões do Estado, né? Todo esse dinheiro é um dinheiro nosso, né? Somos nós que pagamos com os impostos, né? E tudo mais que nós pagamos esse governo. Ele vive, né, às nossas custas. E boa parte do dinheiro, quando eu estou até falando, estou aqui falando para vocês sobre impostos, o que deveria ser revertido, por exemplo, os impostos? Deveria ser revertido em melhorias, né, para a população e assim por diante. E para piorar ainda a situação, nós estamos agora num momento da pandemia, né, da pandemia, que aí você vai percebendo o problema com relação à vacina, volta e meia ou cada dia que passa você encontra um problema daqui e dali, não se resolve, por exemplo, os problemas da vacina. Aí o governo vem para poder justificar, que diz que ele não tá, ele está tomando os cuidados para poder não fazer gastos excessivos. Eu estou aqui pegando aqui o discurso que é feito, por exemplo, pelo Bolsonaro, que volta e meia ele vem nas redes sociais e faz esse tipo de discurso. E agora, de repente, você vê um gasto como esse de 1,8 bilhão de reais. Gente, para onde que vai esse dinheiro, né? Para que tudo isso? Que justificativa tem tudo isso, né? Então, diz que é um governo que não é um governo da corrupção, não é um governo como o do passado. E você tem esses problemas mal resolvidos aqui no nosso país. Problemas muito complicados no nosso país. E que em muitos casos vai ficando tudo por isso mesmo. O que explica tudo isso, gente? Né? A, a questão, por exemplo, dos depósitos, né? A questão na conta da Micheque, né? Da esposa do Bolsonaro, a questão do Queiroz, né? A milícia, que os milicianos, né? Uma boa parte dos milicianos que são envolvidos, né? Isso já está muito comprovado com esse governo. Quem que vai investigar tudo isso? Quem é que vai barrar esse desgoverno? Até onde o Brasil vai chegar com toda essa situação que nós estamos vivendo? Aí para poder terminar aqui esse vídeo, eu quero trazer aqui para vocês também um outro assunto que é muito interessante. Eu sei que vocês já ouviram muito falar do termo chamado necropolítica, né? A necropolítica, esse termo necropolítica, ele foi assim inventado, né, descrito por um filósofo que é considerado um filósofo, né, camaronês, né, dos Camarões, que ele escreveu então um livro tratando sobre esse assunto da necropolítica, que se chama Achille Mbembe, né? Achille Mbembe. Hoje o Achille Mbembe ele é professor numa universidade muito famosa, né, na África do Sul. E assim, a necropolítica, por incrível que pareça, trata, por exemplo, de um sistema, por exemplo, de governo, ou um sistema dentro do próprio capitalismo, que tem como meta, por exemplo, a morte, né? Que tem como meta a morte, ou seja, a morte faz parte de um sistema de poder. Ou seja, esse sistema de poder, ele decide quem é que pode viver e quem é que pode morrer, né? Então, o governo Bolsonaro, ele é um governo que eu até considero assim, era junto, né, com o Trump, que ele lidera, né? Ele é o grande líder, por exemplo, dessa necropolítica, não apenas no Brasil, mas em outras partes, né, de outros países do mundo.
Então, porque a morte, então o que que acontece? A morte é algo assim que até ajuda, né, se nós formos pensar assim, do ponto de vista desse sistema de poder, contribui muito, né, com aquilo, por exemplo, que deseja a economia, o mercado e assim por diante, né? Por isso que dentro dessa necropolítica, você eliminar pessoas que de um certo sentido, dentro desse sistema político, eles acabam sendo uma espécie de tropeço, de empecilho, qualquer coisa assim, para que o capitalismo avance, para que a economia avance, ou qualquer coisa assim. Então, a morte aos negros, morte aos índios, morte à população mais pobre, tá? A partir do momento que esse próprio mercado ele percebe que essas pessoas já não servem mais, então a morte não tem tanta importância. E que é isso que está acontecendo, por exemplo, no nosso país. A pouca atenção ou a pouca importância que se dá para essa pandemia que vem matando tanta gente, por exemplo, no nosso país, tem a ver com essa questão da necropolítica. A gente precisa entender que existem intenções por trás disso, que não é apenas essas explicações, né? Porque explicações de qualquer forma eles dão, né? Eles justificam aqui e dali, e as pessoas vão engolindo, né? Vão achando que é isso mesmo, que está certo, né? E as coisas vão ficando por isso mesmo. E as mortes vão acontecendo, né? E muitas mortes que vão acontecendo, que eu estou falando aqui da pandemia, mas é uma diversidade de mortes, né? De mortandade que nós vamos percebendo, de violências, por exemplo, que eu estou aqui situando a questão dos negros, né? Mortes nas favelas, né? Quando a polícia vai lá e invade a favela, morte aos negros, um assassinato a um negro, que vai ficando também por isso mesmo, está dentro desse quadro, por exemplo, que nós estamos chamando de necropolítica. Obrigado por hoje, é isso aí. Isso é para ajudar muito assim na nossa reflexão, tá? Para que você possa compreender e entender muito bem a situação que nós estamos vivendo e que nós possamos nos indignar, gente, com tudo isso. Não é impossível que vamos ficar aí parados, né, assistindo toda toda esse desmonte, esse absurdo, né? Tudo isso que está acontecendo com o nosso país, vamos ficar assistindo e ainda dando milho aos pombos, né? Ali como se nada tivesse acontecendo. Obrigado, até uma próxima vez.